Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos presentes. Queria agradecer a participação de vocês. A gente vai dar início agora ao seminário Incendiar a Imaginação, Criar o Impossível, que é o primeiro seminário da Rádio Rastilho. Para quem ainda não conhece, a Rádio Rastilho é um podcast dedicado a pensar sobre imaginação estratégica entre a esquerda radical. Ao fazer isso, a gente juntou várias organizações políticas, militantes, ativistas, em diálogo com intelectuais, artistas, para pensar alguns temas urgentes do nosso tempo, né? Ao falar de estratégia, a gente está debatendo o que a gente almeja pós-capitalismo, mas além disso, qual é o caminho para construir esse desejo de futuro e como a gente faz para mudar o modo de produção capitalista e construir outra forma de vida. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação, criar o impossível. Então, para isso, a gente organizou esse seminário que vai dar início agora com essa mesa, que chama Futurações do Comum, distopia, horizonte distópico ou utopia possível. A gente pode falar um pouco também sobre essas perspectivas e, para isso, eu vou apresentar aqui os convidados. O primeiro deles é o José Paulo Guedes, que é professor da UFABC, é um dos organizadores desse livro Imaginações Pós-Capitalistas, que foi uma grande referência, tem sido uma grande inspiração para essa segunda temporada do podcast que se inicia agora com esse seminário também. Além dele, a Letícia Chagas, que é mestranda em Direito pela Faculdade da Sanfran, da USP, e é também co-deputada das Pretas. O Renato Assad, que é militante do SOB, também é membro da Organização Nacional de Trabalhadores sobre Duas Rodas. A Mandi Coelho, que foi uma das tripulantes na Global Summit Flotille, é militante do PSTU. E a Vitória Camargo, que é pós-graduanda do IFISH da Unicamp e é militante da MRT também. Queria muito agradecer a presença de todo mundo aqui da mesa, além de vocês que vieram para nos ouvir. E a gente pode começar com o Zé, pode ser, Zé? Pode ser, claro. Então, passo a palavra. Bom, gente, boa noite. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Uma honra. Muito feliz, sou da casa aqui. Sou um homem branco, playboy, embora meus pais foram militantes contra a ditadura, eu nasci na mega periferia, no Jabaquara, mas fiz economia na USP, doutorado também aqui. E, enfim, passei muito tempo na universidade, estou feliz de voltar. Aqui é muito bonito, né? Uma delícia, esse monte de árvore maravilhosa. Enfim, na faculdade eu militei no movimento estudantil, mas também montei o time de rugby, felizmente ou infelizmente, masculino e feminino na época, não tinha. Então eu também era esportista e tal, mas também fui do centro acadêmico, também participei de uma chapa do DCE, teve uma greve gigante aqui em 2000, que a gente expulsou as fundações e tal. E aí no doutorado eu era persona não grata. Você acredita que eles me deram bolsa de doutorado? Passei em quarto, tinha bolsa para todo mundo, eles me cortaram. Mas faz parte. Bom, é interessante, né? Porque o debate aqui é bem provocativo, né? E eu vou abrir, a gente fez esse livro, vou contar um pouco do livro, depois a gente conversa mais, não sei se vai ser em grupos e tal. Mas o livro nasceu de uma necessidade mesmo. Eu sou de um grupo de pesquisa, Desmedidas do Possível, um pessoal que bate um papo acadêmico já faz muito tempo, vários anos, e me chamaram para fazer um capítulo sobre trabalho, que eu estudo como o capital subordina principalmente o trabalho intelectual. E faz tempo que eu estudo isso, né? Eu escrevi um capítulo que era sobre como... A ideia era assim, a pergunta é como seria o trabalho no futuro pós-capitalista? Acabou o dinheiro, acabou o salário, a propriedade privada, não tem uma subordinação, uma coerção direta. Então, como a gente estruturaria a sociedade em torno do trabalho? E aí eu fiz esse capítulo, como trabalhar pouco, viver em abundância e ser feliz. Acho que mudou o título aí, como trabalhar pouco, sei lá, ter tempo livre, ser feliz. O feliz é só uma retórica, assim. E aí a ideia era fazer um livro e entreguei esse capítulo e sumiu.
encomendaram mais uns 10 capítulos para outras pessoas e ninguém entregou. Mas aí faz 4 anos isso. A gente resolveu manter o projeto de pé, mas fazer de baixo para cima. Então, a partir de oficinas de imaginações pós-capitalistas com jovens, principalmente de 17 anos, secundaristas ou primeiro ano da faculdade, assim, 18 anos, a gente começou a perguntar como que eles imaginariam um mundo se o capitalismo acabasse, mas um mundo bom, positivo, ou a partir dessa pergunta. E o interessante é que as respostas, né, eram sempre distopias, assim, o que seria o pós-capitalismo? O mundo acabou, teve uma pandemia, uma explosão, todo mundo morreu, as pessoas estão sobrevivendo, poucas pessoas estão lutando pela sua sobrevivência. Aí davam dicas de séries, jogos, enfim, poucos jovens ou quase nenhum conseguia imaginar algo positivo, né? Então a máxima do Mark Fisher valia, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E a gente percebeu que a mente, né, a imaginação dos jovens, principalmente, está muito colonizada pela indústria cultural. No máximo que você tem de alternativa alguns falavam sobre Cuba, outros falavam sobre os povos indígenas, outros falavam, nasci no interior, sei lá, poderia voltar a ter uma organização idílica, todos ter a sua fazendinha, ordenhar a sua vaquinha, produzir seu alimento. Só que soluções sistêmicas não tinham, né? E a partir disso a gente foi construindo o livro, fazendo perguntas provocadoras tanto para os jovens. Nessas oficinas a gente falou com mais de 600 jovens, foram várias oficinas, e aí a partir dessa pergunta a gente foi perguntando para pesquisadores, né, vários da área. A gente convidou 120 pesquisadores para falar de vários assuntos. Então, como seriam as drogas no futuro pós-capitalista, o futebol, as artes, a saúde mental, prisão, vai ter prisão, então, a pessoa matou a outra, como é que a gente resolve isso? O Estado, qual vai ser a relação, né, nossa com o Estado? Tem um Estado centralizado, de cima para baixo, e sempre pensando a partir da crítica do existente, não é uma viagem. Então, claro, eu pesquiso faz 20 anos de trabalho e sonhei muito, né? Aqui na USP eu fui da incubadora de cooperativas populares, depois no núcleo de economia solidária, trabalhei com isso mais de 10 anos. Obrigado. Também estou controlando. E eu sonhei com isso, eu fui um jovem sonhador, assim, quando o Lula ganhou a eleição em 2002, eu achava que ia ser um governo neoliberal e tal, mas tinha uma esperança que a economia solidária, as empresas autogeridas, essa forma de organizar, né, democrática, através do cooperativismo, enfim, do associativismo, seria hegemônica na sociedade. Porque é melhor, é mais racional, é superior. Eu tinha incubado várias cooperativas, prestei consultoria para cooperativas gigantes, Uniforja, Cooperminas, lá em Criciúma, Uniforja em Diadema, que é uma metalúrgica, mina de carvão, Flasco, não prestei consultoria, mas fui conhecer, enfim, e tinha esse sonho, né, fazia parte, falei, nossa, a maioria das unidades produtivas em pouco tempo vão ser cooperativas, o Brasil vai ser uma grande federação cooperativa. Sonho meu, né? O Lula, em 2005, mudou a lei de falências. Os trabalhadores que eram os primeiros a assumir a massa falida foram para 4º lugar, e os bancos que eram 5º lugar foram para 1º. E acabou com o movimento de empresas recuperadas, a ANTEAG, Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas Autogeridas. Acabou, deu 3, 4 anos, acabou. E aí fui cuidar da minha vida, mas eu sempre sonhei com isso. Então, a partir do que eu conheço, da crítica, esse é o nosso diagnóstico, né? Fazer teses, dissertações, artigos sobre a crítica do existente. A gente já fez toneladas dele, a gente já sabe muito. A gente pode não saber tudo. Que agora eu estou pesquisando a cadeia global do valor da inteligência artificial, a questão geopolítica. Eu com o Sérgio Amadeu estamos escrevendo um monte de coisa. A gente pode não saber toda a crítica, mas a gente tem uma boa ideia do que está errado, do que é ruim. O problema é colocar o que no lugar. Então, a partir disso, várias pessoas escreveram textos curtos, 3.000 palavras, voltado para a juventude,
Mas tem um monte de adulto lendo, né? Eu estou vendendo mais livro para adultos do que para jovem. Até porque jovem tem muita grana também, mas já a gente libera o PDF. E o que acontece, assim, muita gente tentou escrever, colocar seus sonhos no papel, não conseguiu. Muitos pesquisadores não conseguem também concretizar, né, como seria um futuro pós-capitalista positivo, né? Então, dos 120, uns 50 escreveram textos, e os jovens, eles liam, eles mesmos produziram, né? Tem 3 textos de coletivos dessa juventude, da Unifesp, da UFABC, de secundaristas do ABC, enfim, aqui da Zona Sul também. E, enfim, voltou numa linguagem e é uma coisa assim, que é factível, né? Que é possível, você consegue imaginar uma coisa presente. Então, falar do que tange a mim hoje, se você olhar os dados de vários organismos multilaterais, internacionais, mesmo de países, a gente com pouco trabalho social já produz riqueza suficiente para todo mundo ter uma boa vida, uma vida razoável, né? Mas por que não é assim? E não é uma questão de distribuição da riqueza. Se fosse só isso, né, vários problemas já estariam resolvidos. É como se produz. Então, como transformar a unidade produtiva? E claro, aí vem as estratégias, né, que é o que a Vanessa sempre chama atenção. Mas o livro não estava muito preocupado com transição. A gente queria o quê? Ampliar o horizonte imaginativo, porque a juventude progressista mesmo, né, está com um horizonte muito curto. E isso apareceu, por exemplo, nos lançamentos do livro. Acho que já fiz mais de 10 lançamentos do livro. A FABC estava lotada, fiz um pré-lançamento. A moçada chegou e falou: não quero mais lutar para ganhar 10% a mais, para trabalhar um dia a menos. Eu quero ter uma boa relação com o trabalho, eu quero trabalhar numa coisa que eu acredito, que faz sentido, que tem um sentido social. Eu quero mais, é isso, né? Então, eu acho que, resumindo aqui para concluir, já deu meus 10 minutos, a função do livro é estratégica, sim, para ampliar o debate. Quem lê é uma delícia. Então, o primeiro capítulo é uma revolução vegana que começa em Chapecó, liderada pelas mulheres, sem querer. E a Argentina é o último bastião da resistência ao veganismo no mundo. Eles fazem guerra com o Brasil e com o resto do mundo. E o último capítulo é um conto escrito em Esperanto, dá para ler e tal, uma história de amor de 2 pessoas no futuro que se apaixonam e você não sabe o gênero, você não sabe a raça, sei lá, não tem. E também elas querem ter uma relação monogâmica, mas isso aí caiu em desuso, elas têm que falar com o pessoal mais velho para saber o que é isso, que estão mega apaixonadas, tal. Enfim, é bem interessante. Então, convido vocês a lerem e vamos para o debate. Obrigado, gente. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Letícia Chagas, estou muito feliz de estar aqui. Ainda não li o livro, José, mas acho que faz muito sentido com o que a gente está pensando. Acho que ajuda a trazer mais esperança, né? Eu sou atualmente, né, como a Vanessa colocou, eu sou mestrando em Direito na USP, eu faço mestrado no programa de Crítica Marxista dos Direitos Sociais e sou formada em Direito também pela mesma universidade, como parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais, né? Além disso, sou militante do Movimento Esquerda Socialista e faço parte de um mandato coletivo hoje, que é o mandato coletivo das pretas, que são deputadas estaduais aqui em São Paulo, né? E mesmo eu trabalho com política e estudo marxismo, né? Então, eu estou a todo momento pensando outras alternativas para as coisas. Mas acho que mesmo a política estando tão presente na minha vida, eu acho que eu também sou tomada constantemente por uma descrença, né? Por uma descrença no mundo. Eu acho que todo mundo, mesmo aqueles que não são socialistas, aqueles que não são de esquerda, vivem hoje uma descrença geral, né? Acho que o modo de vida da classe trabalhadora está cada vez mais piorando. As pessoas, elas têm muitas críticas, né? Então, mesmo aqueles que votam na extrema-direita, muitas dessas pessoas, elas querem a mudança de alguma coisa. Mas como elas não conseguem imaginar um futuro radicalmente diferente desse aqui, a extrema-direita trabalha com essas pessoas com a ideia de se retornar ao passado que pretensamente teria sido melhor, né?
Então, acho que as próprias condições de vida que nós temos hoje impõem para a gente uma descrença geral. A gente que é militante, a gente luta, a gente quer melhorar as coisas, há uma esperança, mas muitas vezes essa esperança também é frustrada, né? O José falou aqui, né? A luta pelo fim da escala 6x1, por exemplo, é uma luta muito importante, que a gente ainda está batalhando para que ela aconteça. Mas ao mesmo tempo que hoje a gente está indo para a rua para lutar pelo fim da escala 6x1, o Supremo Tribunal Federal muito em breve vai ampliar a pejotização no Brasil, que vai fazer com que grande parte das pessoas nem mesmo sejam CLT para ter direito a não ter a escala 6x1, né? Então há essa descrença geral, e para além da descrença, eu acho que nós temos dificuldades de pensar no mundo para além dos limites que o capital coloca para nós, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me deparei com essa palavra, né? O que é Estado Democrático de Direito? Era um palavrão que eu nunca tinha ouvido antes de chegar na universidade, numa faculdade de Direito. E quando eu ouvi esse palavrão, eu comecei a fazer uma série de perguntas para mim mesma. Como pode uma faculdade que é tão elitizada, a USP, aliás, foi criada para formar a elite paulista, como pode essas pessoas que por tanto tempo lutaram para impedir a aprovação das cotas étnico-raciais aqui, serem as pessoas que mais lutam por essa suposta democracia que a gente vive? Como pode? O que está errado aqui? Como que eles lutam tanto por democracia e ao mesmo tempo sustentaram por tanto tempo uma universidade antidemocrática, né? E aí, diante dessa pergunta ao longo da graduação, eu comecei a pesquisar como a gente podia ampliar essa democracia que a gente vive, né? Eu queria pensar em uma democracia mais participativa, sei lá, me dei conta da experiência do orçamento participativo em Porto Alegre, queria pensar de algum modo como reformar essa democracia que nós vivemos, né? E aí fiz isso, tenho pesquisa sobre isso, mas aí no meio do caminho eu conheci o marxismo, né? E eu acho que o marxismo ele coloca para nós uma série de possibilidades de romper com a ordem vigente. Então a gente está falando aqui de imaginações pós-capitalistas. Hoje eu estudo uma imaginação em que o direito não mais exista, né? E é uma coisa muito esquisita falar disso. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para ouvir marxismo, eu já estava lá no meu 4º ano de graduação, para ouvir o que era a crítica marxista do direito, eu levei um susto quando os meus professores diziam que o direito tinha que acabar. Porque eu acho que nenhum de nós consegue imaginar um mundo em que não existam regras para as pessoas viverem, né? Eu até me dizia socialista, mas eu falava, peraí, como assim? Eu quero que no socialismo existam regras, né? E a partir daí a gente vê como o capitalismo por si só, ele precisa acabar com a nossa imaginação para que ele exista. Porque ele precisa continuamente dizer para nós que o mundo sempre foi assim. E quando o mundo não foi assim, ele era pior. O que eu aprendi na faculdade de Direito é que o mundo sempre teve direito. E se o mundo sempre teve direito, se eu não consigo estabelecer quando é que o direito no capitalismo se desenvolveu, eu também não consigo imaginar uma sociedade em que o direito não exista. Se eu não consigo pensar quando é que o capitalismo começou a se desenvolver no Brasil, eu também tenho muita dificuldade de pensar um Brasil em que o capitalismo talvez não exista. E aí por isso é tão importante que a gente tenha o marxismo como aquilo que o próprio Marx colocou, né? A necessidade de uma ciência que vá para além das aparências, que busque efetivamente qual que é a essência do modo de produção que a gente vive. E foi aí que eu comecei a tentar vislumbrar um mundo em que o direito não existisse, né? Porque é fato que todas as sociedades precisam de algum tipo de regra para existir. Toda sociedade, se a gente tem amizade, se a gente tem relações, essas relações também têm regras. Mas o direito não é uma regra em abstrato. O direito, ele funciona, a forma jurídica, né, enquanto uma forma social do capitalismo, ele funciona de uma maneira que é essencial para que a exploração do trabalho possa acontecer. Então, lá no Capital, o Marx já colocava, né, que para que a mais-valia seja extraída, você precisa que trabalhador e burguês sejam ambos considerados iguais, ou seja, ambos precisam ser considerados sujeitos de direito, porque só assim a gente vai conseguir trocar a força de trabalho por um salário, e essas duas coisas vão parecer equivalentes. Se eu estou vendendo a minha força de trabalho em
troca de um salário que parece equivalente a essa força de trabalho, a mais-valia fica oculta nessa transação. E nunca na história houve uma sociedade em que todas as pessoas amplamente fossem consideradas sujeitos de direito. No escravismo, por exemplo, pessoas negras elas não eram consideradas iguais. Elas eram consideradas elas próprias mercadorias. Em vários outros momentos da história, nós tínhamos uma hierarquização entre as pessoas. Nem todo mundo era sujeito de direito. Mas o capitalismo ele transforma todos nós em sujeitos de direito e isso é essencial para que a exploração do trabalho possa acontecer. E assim como eu fiz esse exercício para pensar o direito, é possível a gente fazer esse exercício em um monte de outras coisas que existem no mundo de hoje e que a gente naturaliza. Uma delas é a infância, por exemplo. Hoje em dia, quando a gente pensa em infância, a ideia de que crianças pequenininhas são diferentes dos adultos, a gente acha que isso sempre existiu. Mas isso não é verdade. Inclusive, no início do capitalismo, a mão de obra infantil era muito necessária. Aqui no Brasil, no início do século XX, inclusive, a gente tem relatos de algumas fábricas que importavam maquinário pequeno para ser manejado por crianças, Existem famílias de elite aqui em São Paulo que fizeram esse tipo de coisa, utilizavam a mão de obra infantil. A infância, então, é uma criação do capitalismo, assim como a escolarização. Nem sempre as pessoas tinham a educação como sinônimo de ir para a escola. E ir para a escola, todos os dias, obedecer um horário, obedecer a um professor, também é algo que é naturalizado para nós, mas é uma criação do capitalismo. E é óbvio que na escola, assim como na universidade, existe luta de classes. Quando a gente faz greve na USP, a gente está lutando contra a universidade enquanto um aparelho capitalista. Quando os estudantes nas escolas estaduais resistem a ter aula em escolas que mais parecem presídios, quando eles resistem mesmo de maneira desorganizada, fazendo algum tipo de malcriação, rebeldia dentro da sala de aula, isso também é uma resistência, ainda que desorganizada, a um processo de escolarização que, para existir, precisa colocar a classe trabalhadora nas piores escolas possíveis. Isso é um projeto político. Não é que a escola pública ela tem como melhorar. Nós lutamos para isso, mas ao lutar para isso, a gente está inclusive mostrando quais são os limites da escola nesse modo de produção. Então, acho que o marxismo nos dá as ferramentas para desnaturalizar tudo. E para a gente conseguir imaginar outros futuros possíveis, primeiro a gente precisa entender que nada que a gente vive hoje é natural e sempre existiu. Isso é fruto de um modo de produção que precisa explorar o nosso trabalho. E se a gente quer acabar com ele, a gente também precisa acabar com as formas sociais que sustentam o capitalismo. É isso. Obrigada. Eu queria começar saudando todos os debatedores e debatedoras, a iniciativa da Rádio Rastilho por esse debate. E antes de entrar no tema central, mas de alguma forma conectado com ele, eu acho que quando a gente está falando de imaginações pós-capitalistas, parte é pensar também as tragédias capitalistas. A gente nesse momento está vendo na Venezuela uma tragédia que tem obviamente raízes naturais, mas que com certeza o capitalismo e o imperialismo fazem com que seja o povo trabalhador que mais sofra, que mais sinta. Eu acho que é parte também dos nossos desafios fazer uma grande campanha internacionalista para apoiar todos os trabalhadores, com as mulheres da linha de frente que nesse momento estão se enfrentando com 50 mil desaparecidos, uma situação bem brutal. E assim, o tema Futurações do Comum, eu acho que é um tema bastante interessante que nos abre muitas possibilidades. Gostei muito de conhecer também o projeto do livro do professor. E eu acho que, por outro lado, nas últimas décadas, quando a gente pensa a questão do comum, a gente viu esse tema ser tratado por teóricos do comum que culminavam muitas vezes em o que a gente chama de ideologias autonomistas, Talvez um dos maiores expoentes seja o próprio Antônio Negri, que, em algum sentido, era parte de um marco estratégico de mudar o mundo sem tomar o poder, que dizia que a época imperialista tinha acabado, que os estados nacionais tinham acabado, que a classe trabalhadora agora
vaga de uma multidão. E eu acho que quando a gente olha para o mundo hoje, enfim, alguém ousa dizer que os Estados Nacionais acabaram, que o imperialismo acabou, ou mesmo que os Estados Unidos são invencíveis. Quando a gente olha para a própria guerra no Irã, a gente viu o principal imperialismo acabar de ser derrotado pela economia número 34 do mundo, enquanto segue em curso, enfim, um genocídio brutal na Palestina. Alguém ousa dizer que a classe trabalhadora não é uma força social quando a gente veio romper demandas como a da 6x1, que questionam o cerne da exploração capitalista, que é a jornada de trabalho. Enfim, isso tudo eu acho que ajuda a ver que a ordem internacional, na qual se ancoraram ideias como a do Antônio Negri, está desmoronando. E não à toa, o comunismo ele volta a ser um alvo central dessa extrema-direita que emerge com figuras grotescas como Trump, Milley, Bolsonaro, Castro. E também a gente vê uma geração que, mesmo sem saber dizer o que é esse pós-capitalismo, se atrai por uma certa ideia vaga de socialismo, de comunismo, que se dá nos marcos, inclusive imaginativos de ampliação de direitos, digamos assim, em torno dessa ideia. E aí eu acho que o nosso desafio, a nossa tarefa é batalhar para reconstruir o imaginário socialista no século XXI, o imaginário do que seria esse comum, tirando do nosso peso as tragédias do passado, nesse sentido superando, por exemplo, a degeneração stalinista como sinônimo do comunismo, mas mais do que isso, recuperar o próprio imaginário da revolução. Porque quando Marx e o Engels já debatiam com socialistas utópicos, enfim, séculos atrás, a discussão toda é que não basta imaginar um futuro, uma sociedade mais igualitária, mas que para fazer dessas utopias algo possível, o fim comunista tem que estar atrelado a uma estratégia revolucionária. Precisa estar atrelado à perspectiva da tomada de poder pela classe trabalhadora, e nesse sentido que existe sim uma força social que, aliada a todos os oprimidos do mundo, pode, de fato, tomar o poder e levar a cabo esses fins comunistas, né? Que é uma classe que não tem fronteiras, que é uma classe que, enfim, pode hegemonizar vários outros setores da sociedade. E, justamente, nesses marcos, essa estratégia revolucionária precisa ser internacionalista. Eu acho também que o nosso desafio um pouco aqui é, então, como fazer esse debate da própria revolução nos termos mais concretos possíveis. E se perguntar, então, quem semeia a descrença? Quem semeia a passividade? Quem semeia a desmoralização? A gente acabou de ver, está vendo ainda, se a gente olhar para a própria América Latina, uma rebelião social profunda na Bolívia. A Bolívia vem sendo parte de combates decisivos, que inclusive vem sofrendo um bloqueio midiático brutal, que ninguém fala disso, e na verdade está deixando lições muito claras de como enfrentar os aliados do Trump aqui na América Latina. E eu acho que a gente tem lições a tirar. A primeira delas é: os governos ditos progressistas terminam também colaborando com os interesses imperialistas na nossa região. Por exemplo, a gente viu o governo Lula diretamente autorizar o envio de munições contra a rebelião boliviana a serviço do Paz. A gente está falando de armas contra indígenas, contra camponeses, contra trabalhadores que se levantam de uma maneira bem profunda. E nesse sentido, enfim, toda a esquerda, boa parte da esquerda, o pessoal da parte do governo ficou totalmente em silêncio sobre esse papel cúmplice. Eu acho que a questão é justamente quem se levanta contra as rebeliões. Numa segunda lição o papel das burocracias sindicais como um ator que semeia a passividade e a desmoralização. A gente viu a COB na Bolívia, enfim, não efetivar a greve geral, assinar um acordo que abriu caminho para um estado de exceção na América Latina. E eu acho que a discussão tem que se dar em termos, inclusive, se antes se discutia, e segue sendo uma discussão importante, o papel da auto-organização a partir das cooperativas, das fábricas ocupadas e tudo mais, o que eu acho que é forte da reflexão do Negri é justamente pensar o poder constituinte das massas desde baixo, e como a auto-organização pode estar a serviço de ser uma alternativa, né, impulsionada desde baixo, quando trair. A gente,
Brasília, né, que tem uma organização que chama LORS, uma juventude que chama Combate do Roubo, foi parte de impulsionar uma organização comunitária que se materializou, por exemplo, no Distrito 8 de El Alto, que elegeu representantes, formou comitês autoconvocados, organizou bloqueios para exigir greve geral, que tinha um papel que era distribuir alimentos, distribuir medicamentos e ser parte de uma possível instituição que se desenvolvesse para ser uma alternativa de poder, que eu acho que traz essa reflexão muito importante, porque eu acho que o nosso papel para reconstruir esse imaginário da revolução é não só analisar e cobrir a luta de classes internacional, mas intervir pensando justamente qual é a marca que a gente pode deixar justamente a serviço de fazer a diferença na luta de classes contra a passividade e a desmoralização. Enfim, isso no Brasil é como existir uma greve geral para arrancar e efetivar 6x1 e não ficar à mercê dos acordos por cima. Isso passa por ver o papel que quem constrói a passividade concreta faz. E para terminar, eu acho que é preciso ter uma certa audácia política de também intervir nos processos políticos reais. Assim. Nesse sentido, eu acho que frente a uma América Latina convulsionada, a nossa imaginação estratégica precisa cruzar a fronteira e se perguntar como a esquerda radical pode, de fato, fazer a diferença na luta de classes. Para mim, a resposta não é só teórica, ainda que é teórica, eu acho que a teoria tem que estar a serviço disso. A gente está vendo na Argentina, que é governada pela extrema-direita, do Javier Milei, um fenômeno político de origem trotskista que está ganhando alcances de massas. Hoje, a Miriam Bregman é a dirigente política com mais alcance em todo o país, que tem 47% de imagem positiva e intenção de votos de mais de 14%. A gente está falando de um dos maiores fenômenos da esquerda radical do mundo. E a questão é, a pergunta que precisa se fazer é por que se fala tão pouco de alternativas radicais de esquerda no Brasil? Sinceramente, hoje esse exemplo é mais isolado. O Jones Manuel, que está longe da tradição trotskista, bastante longe, está falando disso. Agora, mais do que isso, eu acho que a maioria dos setores da esquerda radical no Brasil se cala, silencia. Fala mais dos fenômenos neorreformistas na Europa que aplicam um ajuste do que das alternativas de esquerda radical. E eu acho que a grande questão ali está uma prova para construir nossas utopias possíveis de que é possível crescer em diálogo com as massas sem ceder à burguesia, sem conciliar. Eu acho que isso é um debate muito importante para pensar essa discussão aqui no Brasil. O fenômeno Miriam não é um fenômeno meramente eleitoral, ele se deu no calor das lutas nas fábricas, no calor das lutas na educação, no calor das lutas contra o Milei e todas as variantes dos ajustes no último ano. É colocando o corpo em combate. É o resultado, na minha opinião, da combinação entre luta e um programa radical, não só contra a reforma trabalhista, mas com um programa que para mim é central na esquerda internacional hoje, que é a redução da jornada de trabalho, porque diz respeito justamente a pensar, concluindo, justamente a pensar o papel da tecnologia a serviço de elevar as condições de vida e não só de servir para explorar mais a classe trabalhadora. E quando o peronismo diz, então, se modere, a resposta é moderada nunca. E para terminar, para mim, essa é uma grande discussão, porque a gente pode fazer discussões sobre imaginário socialista, sobre a esquerda revolucionária, revolução e tudo mais, e a prática ser sindicalismo e eleitoralismo depois, e isso se perder nas discussões. A grande discussão para mim que a gente tem que fazer é quais são os exemplos da esquerda brasileira, por exemplo, de auto-organização, e que as figuras políticas, elas não podem só ser figuras de redes, figuras que depois se lançam candidatas com campanhas caras, e eu, inclusive, não estou falando só do pessoal quando eu digo isso. Para mim, a questão que a gente precisa discutir aqui é a culpa, quando a gente vê exemplos assim, não pode ser da extrema-direita, não pode ser só do lulismo. Tem a ver com ter um programa que não se rebaixe a fazer aliança com a burguesia, tem a ver com justamente ter posições corretas frente aos grandes acontecimentos do regime, desde, sei lá, fenômenos como golpe institucional até o governo Lula, posições corretas sobre vários temas, a gente tem várias discussões sobre polícia, Ucrânia e vários outros, e justamente a partir disso intervir na luta de classes. Então a última ideia que eu queria colocar justamente
isso é parte dos debates internacionalistas que a gente precisa fazer, porque para fazer as discussões que a gente precisa fazer, elas têm que partir do mais profundo do teórico para culminar em debates estratégicos para pensar a estratégia revolucionária hoje, dos processos de luta de classes aos fenômenos políticos. É isso. Oi. Bom, boa noite a todos, todas, todes. Vanessa, obrigado pelo convite. Enfim, a gente está construindo essa iniciativa junto. Isso eu acho que é interessante, né? Algumas organizações de esquerda, com uma série de diferenças, estarem no processo conjunto, né? No processo que busca fazer atividades reflexivas e que busca colocar, né, em cima da mesa discussões que são de profunda relevância e importância diante do atual momento em que nós vivemos, atravessamos, diante da própria realidade. Eu acho que o debate é muito profundo, há vários elementos. Eu acho que discutir esse tema com uma intervenção de 10 minutos é praticamente impossível. O que a gente pode fazer são algumas considerações e levantar algum ponto ou outro para contribuir a esse debate, mas de fato seguir aprofundando esse debate nos nossos dia a dias e cotidianos. E, portanto, talvez eu faça um caminho ao contrário, dialogando com alguns elementos que trouxe a Letícia, que trouxe o professor, que trouxe a companheira, que eu acho que são fundamentais. Primeiro, vamos pegar 2 exemplos concretos da realidade para tentar compreender a totalidade, né? E talvez uma questão metodológica fundamental. É sempre necessário olhar para a realidade com os 2 olhos. Significa dizer que é sempre necessário olhar para a realidade na sua totalidade, o movimento das coisas na sua totalidade, para evitar de cairmos naquilo que nós chamamos de impressionismo, ou de um lado ou de um outro. O impressionismo, por um lado, é o fatalismo, é uma face da moeda, o fatalismo, nós estamos condenados, não há solução nenhuma, e a outra face da moeda do impressionismo seria o facilismo. Bom, o capitalismo cozinha tantas contradições que a revolução bate a porta e, portanto, esperemos a revolução acontecer. Bom, as coisas não são bem assim, né? Sobretudo se a gente partir do marxismo enquanto uma ciência. Mas nessas últimas semanas a gente teve 2 fatos importantes na realidade mundial. O primeiro fato deles foi a derrota categórica do trumpismo, de um imperialismo com muitas dificuldades de manter a sua hegemonia, no que diz respeito ao conflito, à ingerência militar e à tentativa de derrubada do regime dos ayatollahs no Irã, um regime ultra-reacionário, opressivo, do qual a esquerda não pode, portanto, se alinhar, o que significaria um erro capital, o que significaria cair naquilo que nós chamamos de campismo. Nós defendemos o povo iraniano e não defendemos um regime como o regime dos ayatollahs, mas o Trump teve um revés, muito diferente do que foi no Vietnã, que por mais que fosse uma revolução de libertação nacional, tinha elementos anticapitalistas, uma série de contradições, não dá para aprofundar isso aqui, mas colocou uma derrota àquele que disse que, iria sentar-se à mesa com Xi Jinping, com Putin, iria repartir o mundo ao seu bel prazer e faria dos Estados Unidos uma grande potência novamente, o seu slogan, Make America Great Again. Então, como é que nós explicamos então que Trump tenha tido uma derrota diante da 34ª economia mundial? Há uma série de elementos para explicar, mas é que o voluntarismo da extrema-direita, o taticismo da extrema-direita, o simplismo com que a extrema-direita olha para o mundo hoje para resolver os problemas, não dá conta, não termina de resolver as complexas relações sociais e políticas que nós temos cimentadas na realidade, conquistas humanas profundas que, mesmo debaixo do guarda-chuva do capitalismo, resistem, inclusive, a ofensivas imperialistas. Bom, não é o mesmo caso na Venezuela, nós sabemos, etc., mas há uma derrota. E, portanto, nós temos um outro elemento da realidade que também é parte hoje do quadrante, que é a eleição na Colômbia, uma eleição extremamente polarizada, que nós compreendemos a polarização como elemento cervical que atravessa a totalidade política internacional hoje, por menos de 1% ganha
uma figura da extrema-direita, o Spirelli, né, que, bom, disse que vai fazer as grandes prisões igual o Bukele, bom, vamos ver, né, mas evidentemente que também aqui uma outra lição que é importante, né, que dizia Mandel, que era um trotskista importante, que dizia que as palavras antecedem os atos, né, ou as violências nas palavras antecedem os atos, etc. Bom, tudo isso para dizer que nós temos aí um novo fenômeno, uma nova onda azul, digamos, uma nova onda conservadora da extrema-direita aqui na América Latina, que não pode ser olhada por uma das faces do impressionismo da qual eu dizia, que a primeira sensação é dizer, não, nós estamos derrotados. Há, portanto, uma nova onda, há uma... Não, há que tirar lições desse processo. E o Spirelli seguramente vai ter muita dificuldade em governar, haverá muita resistência e mobilização. Mas o que eu quero chamar a atenção para essa complexidade de contradições de processos, de um pêndulo que ora vai para a extrema-direita, para a direita, que recua mais ao centro, que combina essa alternância de ondas rosas com ondas azuis, etc., é que é uma crise estratégica do capital colocada hoje. O capitalismo tem uma dificuldade, um problema de natureza estratégica para colocar em cima da mesa qual é a sua perspectiva para o planeta. Há uma divisão profunda na classe dominante. Trump, dialeticamente, é e não é o representante da classe dominante. Talvez isso soe um pouco abstrato, mas a classe dominante está disposta a passar pelas conquistas democráticas, que não são menos importantes nesse momento, para colocar diante um processo ultra-violento. Isso a classe dominante sabe que no percurso da história pode desatar processos revolucionários e rebeliões massivas por baixo. Se entende isso? Nisso reside uma outra definição fundamental, que é a dialética da reversibilidade. Não há nada que gire para um lado que não possa girar para o outro lado. E, portanto, quando a gente discute imaginação, quando nós estamos discutindo a questão do pós-capitalismo, nós estamos discutindo a imaginação deve estar nucleada, ela deve residir naquilo que nós entendemos como fio invisível entre revolução e contra-revolução. E, portanto, isso nos leva a uma outra definição fundamental, que é que nós estamos diante de uma nova etapa do capitalismo, em que todos os elementos que condicionam o desenvolvimento histórico se acentuam em dramáticas contradições. O capitalismo abre demasiadas frentes, com demasiados problemas a serem resolvidos, que estão sobrepostos entre si. A questão do capital-trabalho, a questão do meio ambiente, a questão da economia, a questão das pandemias, uma série de problemas. E, portanto, faz do capitalismo do século XXI um capitalismo inédito, com elementos novedosos que não repetem a fórmula do capitalismo do século XX. Se entende isso? E que, portanto, exige uma certa atualização teórica, mas uma atualização política também. E não há como pensar ou imaginar pós-capitalista sem pensar o passado. Dialeticamente também significa que pensar o passado é projetar o futuro. Pensar o passado é pensar o futuro. E talvez seria essa a pergunta que nós temos que chegar. Por que é que as revoluções que expropriaram o capitalismo em uma série de países, revoluções com naturezas distintas, que resultaram em produtos distintos, fracassaram? Ora, o que aconteceu no século XX para que o capitalismo na década de 90 se hegemonizasse como um sistema único? O que é que aconteceu? E, portanto, nos parece, para dialogar com a companheira, nos parece que há uma necessidade fundamental da esquerda revolucionária de passar limpo as lições estratégicas do século XX, de compreender a fundo esses processos. E nos parece que a esquerda revolucionária até hoje não foi capaz de fazê-lo. Porque se nós partirmos do princípio da ideia de que nós estamos diante de uma crise de alternativa e de uma crise de direção revolucionária, não apenas de uma crise de direção, como dizia Trotsky no programa de transição, mas também de uma crise de alternativa histórica, que se expressou muito na elaboração desse livro. A dificuldade de pensar o pós-capitalismo justamente está vinculado a um problema filosófico, mas um problema político e um problema estratégico das experiências concretas do século XX. O marxismo cobra cada vez mais vigência no século de hoje. O capitalismo cada vez dá mais razão ao marxismo, à sua ciência, à sua arte. Entretanto, a filosofia do marxismo, que é a única filosofia
do imaginário emancipatório, não há nenhuma outra filosofia no mundo que tenha uma perspectiva de emancipação, não ganha força material. Ou seja, não se transforma do pensar ao fazer. E o marxismo é a filosofia da praxis, como dizia Gramsci. E isso reside numa dificuldade profunda. E eu vou terminando com isso, eu não sei quanto está no tempo. Falta 17 segundos. Falta 17 segundos, olha, justo. E eu vou terminando com isso, a necessidade de um balanço profundo do que foram as lições do século XX. Ou seja, por que a bandeira do marxismo foi manchada? E como não basta colocar a bandeira do marxismo numa máquina de lavar roupa e tirá-la limpa e dizer, trabalhadores, essa é a sua bandeira, trabalhadores, esse é o seu programa. Ou seja, há uma série de elementos que atravessam isso. Mas os elementos que mais totalizam isso, primeiro, passa por compreender e identificar não o stalinismo como um espantalho, mas como um processo objetivamente contra-revolucionário naquilo que foi a maior revolução da história da humanidade. Passa por compreender também que, se colocarmos em contraste as categorias clássicas do marxismo revolucionário com as experiências concretas do século XX, veremos que do stalinismo ao trotskismo chegamos em conclusões completamente insuficientes, vulgares, que nós não as resolvemos até o dia de hoje. E, portanto, para fazer aqui um merchan, uma propaganda, esse é um esforço da nossa organização, da corrente Socialismo ou Barbárie, esse livro lançado pela Boitempo recentemente, no aniversário de Marx, de fazer um debate pós-capitalista, um livro de filosofia pós-capitalista, mas que combina esse movimento de colocar as experiências concretas em contraste com as categorias clássicas do marxismo revolucionário. E aí eu polemizo com os companheiros trotskistas aqui da mesa. Ora, será que nós vamos explicar tudo como Estado operário reformado ou Estado operário degenerado? Será que, de fato, se nós colocarmos essas categorias clássicas, nós não vamos compreender que houve processos de naturezas distintas? E nós temos que saber fazer esse debate e autocrítica, justamente para terminar com a grande tarefa e com a pergunta de $1 milhão, reais, o que seja, que é necessário relançar o marxismo revolucionário para esse século. É necessário ganhar as novas gerações para o marxismo revolucionário. Mas é necessário passar limpo o que foram as experiências do século XX, se nós quisermos disputar o futuro e projetar uma perspectiva de fato emancipatória, tendo como sujeito inegociável a classe trabalhadora, numa ação consciente, para que a gente possa, de fato, arrumar a história da humanidade e superar para a história da humanidade, como dizia Marx. É isso, obrigado. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite, agradecer a Vanessa, agradecer a presença do professor Paulo, os demais debatedores aqui, todos presentes. Vou direto ao assunto porque o tempo é curto. O nome da mesa me fez pensar nas distopias do presente, porque eu tenho a sensação de que nós vivemos algumas, né? Às vezes até parece teoria da conspiração, algumas coisas que a gente vive. Há uma semana atrás, a humanidade criou o seu primeiro trilionário, uma coisa absurda, distópica de se pensar. A catástrofe ambiental que nós vemos hoje na Venezuela, mas que a gente viu aqui tristemente no Brasil, no Rio Grande do Sul, que a gente tem visto cada dia mais, cenário de série produzida há 10 anos atrás e, no entanto, não é mais uma distopia, uma coisa real. A própria pandemia, né? O que foi aquele momento? Os governantes do mundo pensando em criar uma Riviera em Gaza. Isso é uma coisa distópica. Ou ainda, os governantes do mundo, todos numa lista de pedófilos, estupradores, e eles são apenas as pessoas mais poderosas do mundo. Então, são cenários distópicos que nós enfrentamos hoje. Que, no entanto, são sintomas de um mundo em decadência. Um mundo que está em decadência porque nós vivemos um sistema, um modo de organizar a sociedade em decadência, que fez, como consequência, surgirem as suas faces mais nuas e cruas, mas também as suas faces mais podres e decadentes. Agora, a pergunta é, como nós viemos parar aqui? Como nós viemos? De uma distopia ser uma imaginação do futuro para uma distopia ser um cenário real.
constante, ou seja, a barbárie naturalizada. Veja, existe um setor da esquerda mundial que, em geral, é aquela esquerda capitalista relacionada aos governos, uma esquerda que não propõe como estratégia, como horizonte, a ruptura com o sistema e a tomada do poder pela classe trabalhadora, que explica este cenário distópico atual pela extrema-direita. A extrema-direita surgiu, logo isso explica todos os problemas que nós enfrentamos. E é verdade que a extrema-direita aprofunda e, de certa maneira, imprime sua marca em todas essas coisas. É verdade, Riviera em Gaza, projeto de Trump, né? O expoente da extrema-direita. No entanto, mesmo o surgimento da extrema-direita é uma consequência deste momento de decadência do sistema que nós vivemos. Ou seja, os fenômenos políticos se explicam pelos processos políticos antecedentes, anteriores. Então é importante buscar quais processos políticos nos trouxeram no cenário distópico e, inclusive, geraram a extrema-direita hoje. E a esquerda faz uma explicação que é circular, que na verdade não explica. Por exemplo, Red Pill. Red Pill é um movimento nojento de extrema-direita que propaga o ódio às mulheres. E por que ele surge? Porque a extrema-direita surge. Tá bem, mas isso não explica de onde veio o ódio que a extrema-direita canalizou. Que a extrema-direita canalizou, é verdade. Mas e o ódio anterior? Por que existe? Uma parte é um ódio machista de extrema-direita, ideológico, nojento. Outra parte é um ressentimento mais profundo com o sistema, com as condições de vida do sistema. Então, indo direto ao ponto, o que, portanto, explica que nós tenhamos chegado onde nós chegamos. O que explica são anos de governo pós-Segunda Guerra Mundial, de uma suposta, de um suposto equilíbrio, de um suposto estado de bem-estar social, pelo menos nos países mais centrais do mundo, no imperialismo que manda no mundo mesmo, porque nós sabemos que tem países do mundo que a barbárie é generalizada. E os governos, inclusive, autocráticos, monarquias, etc. Mas, pelo menos, nos principais imperialistas do mundo, um suposto equilíbrio democrático, está tudo bem. Os governos se alternam, ora com uma burguesia democrática, uma burguesia clássica, Brasil, PSDB, ora um governo progressista, de conciliação de classes, um PT da vida. E no mundo inteiro nós vimos isso pós-Segunda Guerra Mundial. E no Brasil essa é a história desde o fim da ditadura militar. E o problema é que anos disso, com um capitalismo predatório destruindo o meio ambiente, não resolveram as contradições do sistema. Não foi capaz este cenário de enfrentar problemas estruturais do modo de produção capitalista. Isso tudo não foi capaz de resolver o problema da exploração, o problema da desigualdade social, o problema da miséria, etc. Agora, vejam, o PT no Brasil é um exemplo absolutamente sintomático desse cenário. O PT, desde o fim da ditadura militar, governou a metade do tempo, ou seja, 40 anos de redemocratização, 18 é o PT que governa, e o PT não resolve nenhum problema estrutural do Brasil, não ataca nenhum, não resolve o problema da terra, não resolve o problema do emprego, não ataca a propriedade, não enfrenta as empresas, não enfrenta os bancos, não defende a soberania, porque faz o jogo do imperialismo. Para mim, o início do ano, a luta dos indígenas na Cargill, é um exemplo, uma coroação de tudo isso aqui. Por quê? Porque aquela luta ali demonstra de que maneira o governo não enfrenta as multinacionais imperialistas, Cargill sendo ela o exemplo disso naquele momento. O governo não enfrenta a subserviência do Brasil aos mandos e desmandos dos países de fora. Afinal, a Cargill, uma multinacional que não é brasileira, que inclusive tem relações com a ditadura militar. O governo não se posiciona ao lado dos seus povos originários e dos setores oprimidos do país. O governo faz o jogo do agronegócio. O governo destrói o meio ambiente, porque o agronegócio quer. Privatização dos rios era isso. Ou seja, qual projeto de país está sendo construído aqui? Porque, beleza, nós estamos no ano de eleição. Todo mundo se perguntando em quem vota e como a gente derrota a direita. Ai, meu Deus, meu cronômetro sumiu. Não está aqui. Agora, além de se perguntar em quem nós votamos e como nós derrotamos a direita, a pergunta é: que projeto de país vai fazer com que a gente não caminhe para novas distopias? Nem no Brasil e nem no mundo.
E hoje o PT chama a quê? Chama a resistir, mas não propõe nada. Não propõe reforma agrária, não propõe fim do pagamento da dívida pública, não propõe estatização das empresas estratégicas, não propõe medidas de combate concreto às big techs para ter soberania nacional. Não propõe nada de novo. Então, diante disso, a grande pergunta que paira na cabeça da esquerda desde os anos 1900, o que fazer? Não é? O que fazer? Veja, aquele mesmo setor da esquerda capitalista, que era o que explicava tudo por causa da extrema-direita, viemos parar aqui como extrema-direita. Esse mesmo setor, diante desse cenário, fala: o caminho para resistir é eleitoral. O caminho é você votar corretamente. E nós estamos vendo isso esse ano aqui no Brasil. Qual projeto? Um projeto deteriorado, de conciliação de classes, um projeto que não tem traços de demandas da classe trabalhadora, um projeto que não levanta as bandeiras históricas da classe trabalhadora, tá entendendo? E qual é a resultante disso? Qual é a resultante de você tentar enfrentar este cenário com um chamado eleitoral? A resultante nós estamos vendo, infelizmente, na América Latina. O grande governo, exemplo de parte da esquerda até então, que era o Petro, na Colômbia, acabou de perder as eleições para a extrema-direita. Nós estamos vendo a extrema-direita avançar. Parte dessa esquerda governista, além de dizer vote certo e ponto final, diz: nós infelizmente não podemos fazer nada de diferente porque não tem correlação de forças. No entanto, na Bolívia, não houve correlação de forças agora? Era uma revolução, ainda é, uma insurreição acontecendo de forma nevrálgica no país. O governo contra o qual os indígenas e os camponeses se enfrentam é o governo do Trump. O Paz é o governo do Trump. E o que fez os governos da América Latina e o Lula se apoiou na mobilização da Bolívia para chamar a insurreição da classe trabalhadora no Brasil também, ou na Colômbia, ou de conjunto aqui para enfrentar a agressão imperialista na Venezuela, Cuba, etc., para ter soberania nacional no continente? Ou o governo fez, mais uma vez, o jogo do imperialismo. O Lula está apoiando o governo Paz. Você entende? Então, esse mito de que nós nunca podemos fazer nada, que não tem correlação de forças, não tinha com os indígenas, né? Até que os indígenas obrigaram o governo a aceitar que existia correlação de forças. Nunca existe. E a alternativa é sempre: vote certo. Vá por esse caminho. Eleja o Lula. Eleja os candidatos do PT. Agora, tem um problema que existe um outro setor da esquerda que é crítico a isso, no entanto não rompe com essa forma de governar. E aqui eu quero me referir diretamente a Letícia, e me sinto com espaço para poder polemizar abertamente com você, Letícia, com o pessoal e com a sua organização, ainda mais que a gente já teve alguns debates juntas, então me sinto com intimidade para poder falar com você nesse sentido. E veja, o pessoal hoje, a sua organização, fazem um debate de que são críticos, né, a essa... são críticos à conciliação de classes, no entanto não chamam a romper, a superar. E veja, crítico por crítico, nós estamos há 20 anos, né, vendo diversos setores da esquerda serem críticos ao lulismo e ao petismo. E ainda assim o país caminha cada vez mais para a barbárie, para esse cenário de distopia geral. Então, para mim, o problema, concluindo, é o problema que essa semana, lendo uns textos do Lenin, li um trecho de uma carta do Engels para o Sorge. O Engels fala que um primo dele, conservador, foi na casa dele e disse: parabéns, vocês socialistas estão com muito espaço hoje na sociedade e tal, isso é um acaso. E o Engels responde: não, isso não é um acaso, porque nós não teremos esse espaço se a gente não tivesse começado a construir isso há 40 anos atrás. Então a pergunta é, hoje, a maior parte da esquerda brasileira está construindo o caminho de superação do petismo para que daqui 5, 10, 15, 20, 40 anos a gente tenha uma outra esquerda que possa não só imaginar o socialismo, porque o socialismo para nós do PSTU não é uma ideia, é uma possibilidade concreta de organizar a sociedade, ou nós ficaremos a cada eleição reféns disso. Bom, não é o momento. Nós ainda não podemos superar o PT. Ainda o Lula é o que tem. Ainda não é o momento da gente procurar algo diferente. Nós achamos que é importante e é necessário começar a construir essas coisas. Na verdade, não é que tem que começar agora, né? Nós já tínhamos que ter começado há muitos anos, porque o mundo caminha para uma catástrofe, climática especialmente. Pode ser que daqui a 20 anos não seja possível habitar Belém, por exemplo. Então, nós, infelizmente, não temos os 40 anos do Engels, né? Nós não temos os 12 anos do Lenin entre a Revolução de 1905 e 1917.
Então, nós precisamos, desde já, pavimentar o caminho, disputar a consciência da classe trabalhadora, propor, construir um projeto que paute as medidas concretas que enfrentam a propriedade privada no Brasil. Essas sim, defendidas, não como uma ideia, não em dias de festa, não como uma utopia, mas como uma necessidade. Então, encerro dizendo o seguinte: sabe o que eu acho que é o problema da esquerda hoje? Não é de falta de imaginação. Eu acho que as ideias existem. O problema é falta encarnar essas ideias em gente de carne e osso, em organizações concretas que levem adiante essas bandeiras, para que elas se configurem como algo concreto no imaginário das pessoas. Não como uma utopia possível, mas como uma necessidade e uma possibilidade concreta. É isso, obrigada. Eu, particularmente, não sei vocês, mas eu fico realmente muito feliz de ter uma mesa como essa. Como disse o Renato, a verdade é que a gente tem poucas oportunidades de debate entre a esquerda radical, apesar de a gente estar, muitas das organizações que estão aqui, militando juntas em cursos, locais de trabalho, sindicatos, várias frentes, mas o debate estratégico entre nós é raro. Então, eu achei que a mesa foi bastante rica, porque queria compartilhar isso antes de abrir, porque foram abordagens distintas, né? Começando pelo Zé Paulo Guedes falando sobre essa experiência muito concreta da oficina que eles fizeram com os jovens, onde foi perceptível como o horizonte factível para esses jovens é um horizonte distópico que mostra que há uma disputa no imaginário que o capital está vencendo, porque o que aparece como horizonte possível é uma distopia, e ela existe, como disse a Mandy, na verdade que há uma distopia real, objetiva também. A Letícia contribuiu com o debate sobre a crítica marxista do direito, que na minha avaliação dialoga muito com o livro, para quem ainda não leu, tem muito a ver, né, com o debate que... alguns cenários que são colocados aqui. Eu acho importante também, como a Vitória colocou, descer do céu à terra e fazer o debate da situação política concreta, porque isso é parte do debate sobre estratégia, né? Seja o debate com as correntes teóricas autonomistas, como é o caso do Negri, seja discutir processos que estão acontecendo hoje, como na Bolívia, assim como o debate que o Renato apresentou de balanço das revoluções do século XX, que também é determinante se a gente quiser pensar o futuro, né? Se quiser pensar a estratégia, a gente tem que pensar também balanço histórico. E queria concluir com uma observação sobre o que a Mandy colocou, que é a importância de fazer a crítica aberta à estratégia reformista, mas também a polêmica entre nós, que eu acho que é parte do projeto também, que é discutir o que há de diferenças e isso é parte do debate público aberto. Dito isso, gente, a gente queria fazer uma dinâmica aqui que fosse organizar grupos de debate para a gente dar seguimento à discussão, porque a gente parte bastante do pressuposto, e isso está colocado para discussão também, de que apesar da gente, cada um das suas organizações, movimentos, militâncias, ter muito acúmulo, ter programa, ter, enfim... a gente acha que há muito a ser feito também em termos de elaboração. Então a gente realmente parte do pressuposto que se as respostas estivessem dadas estaria mais fácil do que está, né? E a gente acha que deve ser um consenso, que está difícil. Então, gente, o que eu queria fazer é o seguinte: a gente vai gravar, essa mesa foi gravada, ela vai virar um episódio. Então quem ouviu até aqui no futuro, quem do futuro está nos ouvindo, agradece, encerramos por aqui.